Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais importantes que existem. Quando a Bíblia fala sobre Deus Pai, de quem ela está falando exatamente? E olha, isso aqui não é só um detalhe teológico, não. É a identidade da figura central com quem Jesus nos ensinou a conversar. Entender a resposta para essa pergunta, bom, é a base de tudo. Se a gente erra nesse ponto, toda a nossa relação com Deus pode acabar sendo construída em cima de uma ideia errada. Então vamos dar uma olhada nisso com calma. A nossa jornada aqui vai ter 5 partes. Primeiro, vamos definir os termos, depois a gente passa por aquelas imagens distorcidas que às vezes temos, aí vamos entender a revelação que Jesus trouxe, explorar o papel dele na criação e, por fim, ver como tudo isso muda a nossa vida na prática. Ok, vamos começar do começo. Antes de sair explorando o caráter do Pai, é super importante a gente entender qual é o lugar dele dentro da própria natureza de Deus. As Escrituras nos mostram um único Deus que se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, não estamos falando de três deuses de jeito nenhum, mas de um Deus único. Então, quando a gente fala de Deus Pai, estamos falando desse Deus único, mas pelo ângulo da sua paternidade. Sabe, ele é a fonte de onde tudo vem. E aqui vem o ponto-chave. Jesus transforma o termo Pai na forma principal de se dirigir a Deus. Não é só uma metáfora bonitinha, é o jeito padrão da oração cristã. E com isso, a ideia de Deus muda de uma entidade distante para nosso Pai. Pois é, mas aí surge um problema. A palavra pai vem carregada de história, né? E para muita gente vem carregada de traumas. Isso faz com que a gente acabe projetando em Deus umas imagens distorcidas, que não tem nada a ver com a realidade. De um lado, tem gente que imagina Deus como um juiz super severo, sabe? Sempre de olho no erro para poder punir. No outro extremo, tem a imagem do vovô bonzinho, que acha tudo lindo, aprova tudo e acaba confundindo amor com indiferença. Nenhuma dessas caricaturas chega perto do Deus que a Bíblia revela, que é, ao mesmo tempo, santo e amoroso, justo e cheio de graça. Jesus vem e nos mostra um Pai que é muito mais complexo. Na verdade, ele une perfeitamente características que, para nós, poderiam até parecer opostas. Então, a grande sacada é esta: o amor do Pai é um amor santo, e a justiça dele é uma justiça graciosa. Ele não abre mão de um atributo em nome do outro. Nele, tudo isso coexiste em perfeita harmonia. E esse versículo aqui, ele ilustra isso de um jeito brilhante. A maior prova do amor do Pai foi motivada também pela justiça dele. Foi um amor tão grande que o levou a dar o próprio Filho para resolver de vez o problema do pecado. Isso mostra que o amor de Deus não é ser indiferente. A santidade dele exigia uma solução real para o pecado. E ele mesmo providenciou essa solução. Ele não é um tirano, nem um avô permissivo. Ele é um pai santo, que ama a ponto de não abrir mão da justiça e da verdade. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar. Além do caráter dele, qual é o papel do Pai na existência de tudo, do próprio universo? A Bíblia já começa sem rodeios. O Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai é aquele que existe antes de tudo e que dá origem a tudo. Ele não é só mais um elemento dentro do universo, ele é a própria fonte da realidade. E a consequência disso é gigante. Se a gente foi criado por um pai, então nossa existência tem um propósito que vai muito além do mero acaso. Existe uma intenção, um significado por trás de tudo. É muito importante a gente corrigir uma ideia que muita gente tem, a do Deus relojoeiro, sabe? Aquele que criou o mundo, dá corda no relógio do universo e vai embora. A Bíblia mostra uma realidade bem diferente. Um pai que está o tempo todo envolvido, sustentando ativamente a sua criação. Essa passagem reforça demais essa ideia. A imagem não é de um artista distante, mas de um pai que segura o universo nas mãos. Se ele retirasse a sua palavra que sustenta tudo, a realidade, ela simplesmente se desmontaria. Bom, chegamos na parte final. Como é que entender Deus como esse pai específico transforma completamente o nosso jeito de viver? Se o Pai é o Criador e o sustentador de tudo, isso quebra aquela ilusão de que somos donos de nós mesmos. A gente passa a se ver como administradores de tudo que recebemos. E isso também acaba com o medo, porque o nosso futuro não depende só da nossa frágil capacidade de controle, mas está nas mãos de um Pai que é fiel. A diferença é gritante. Viver sem o Pai é viver ou com medo de um juiz ou no vazio do acaso.
Já viver com o Pai é uma vida marcada pela confiança, pela reverência, por um propósito claro e por uma identidade que não é definida pela culpa, mas pela voz paterna de Deus. E assim, a gente termina com uma pergunta para levar para casa. O Deus a quem se chama Pai é de fato aquele que Jesus nos mostrou, santo e amoroso? Ou será que é uma projeção das nossas próprias experiências, das nossas feridas? Reconhecer essa diferença é o começo de uma vida que se entende gerada, cuidada e amada por Ele.